Pelos amigos Bateco, Laporte, sejam bem-vindos a mais este vídeo de Guarani. Hoje nós vamos ver como conjugar no passado, presente e futuro. E no finalzinho da aula vou deixar alguns verbos para vocês conjugarem, para vocês se exercitarem conjugando no passado, presente e futuro. Então espero que vocês gostem deste vídeo, já se inscreva no canal e vamos ver a aula. Vamos começar a conjugar o nosso verbo e o verbo de hoje é mbaapo. Vamos conjugar no passado, presente e futuro. Para conjugarmos no passado, a gente acrescenta no final do verbo a palavra aque, ou no final de cada palavra, para dizer que é passado, aque, e no futuro acrescentamos aran, que quer dizer futuro. Reparem que o verbo não muda a sua raiz, este é o verbo mais comum, depois nós temos os verbos aireais e o verbo areal também, e alguns outros verbos que mudam as suas raízes, mas este especificamente não muda, são os verbos mais comuns. Para designarmos que é a primeira, segunda e terceira pessoa, a gente usa partículas no Guarani, as partículas das pessoas. Então a partícula a é da primeira pessoa. Por isso já está conjugado aqui she ambaapo. Se eu for falar no passado, seria she ambaapo aque, e no futuro seria she ambaapo aran. Na segunda pessoa, a partícula é re. Então o verbo continua o mesmo, seria nerembaapo no presente, nerembaapo aque no passado e nerembaapo aran no futuro. Na terceira pessoa, que é rae, a partícula é a letra o. Então aqui temos ombaapo. Rae ombaapo aque no passado, rae ombaapo no presente e rae ombaapo aran no futuro. Na partícula da primeira pessoa do plural, nós temos o nha. Aqui é o seguinte, quando a palavra é nasal, a palavra mbaapo, o verbo mbaapo é uma palavra nasal porque tem o MB, então torna-se nha. Quando é oral seria já, mas aqui não é jambaapo, aqui seria nhambaapo, por conta que o verbo é nasal. Então, nhande, nhambaapo no presente, nhande, nhambaapo aque no passado e nhande, nhambaapo aran no futuro. Esse nhande é um verbo incluente. Ou seja, é a pessoa incluente. E temos o ore, que também é a primeira pessoa do plural, porém excluente. Como que funciona isto? Se estamos num grupo grande, vamos supor que estamos numa sala com 4 grupos. Se formos falar nhande, vai incluir os 4 grupos. Se for falar ore, vai incluir só o meu grupo, incluindo o restante dos grupos. Deu para entender mais ou menos, né? Então nós vemos que no ore, a partícula é ro. Continua ro para a pessoa ore. E mbaapo continua o verbo da mesma forma. Então, ore rombaapo no presente, ore rombaapo aque no passado e ore rombaapo aran no futuro. Ore rombaapo aran. Aí temos a segunda pessoa do plural, que é pen. Pen, e a partícula da segunda pessoa do plural é o p. Então, p e o verbo continua a mesma coisa. Pembaapo, tá vendo? Então, pen pembaapo no presente, pen pembaapo aque no passado, e pen pembaapo aran no futuro. Aí temos raequera, vemos que quera é o plural, então temos aqui ele e o plural de ele é eles, então temos raequera para eles. E a partícula é a mesma para o singular e o plural, que é a letra O. Então, ombaapo, raequera ombaapo no presente, raequera ombaapo aque no passado e raequera ombaapo aran no futuro. Para finalizar a nossa aula, hoje foi bem curtinha. E aqui eu vou deixar alguns verbos para que vocês possam conjugar. Até se quiserem responder lá nos comentários as conjugações deste verbo em presente, passado e futuro, podem ficar à vontade, vai ser muito interessante. E temos o verbo purarrei, mombeu. Curioso que mombeu pode se usar para relatar ou contar algo, tipo contar uma história, um caso, relatar um caso, uma história. Johei quer dizer lavar, porandu, perguntar, boe, ensinar, nhemboe, rezar, orar. Curioso que nhemboe quer dizer ensinar-se, né? E temos o verbo texauká, aqui nós temos uma pequena diferença que o nosso verbo começa com T. E nós aprendemos em outras aulas que quando começa com T, na conjugação ele vai mudar de T para H. Somente as palavras que começam com T e terminam com a vogal A tônica.
ok? Terminam com a vogal atônica, no caso, né? Essa aula eu tenho dado em outras partes de gramática, principalmente tem 1 hora de gramática lá para vocês assistirem, vocês vão ver que isso aqui. Então, isso aqui vocês vão mudar para H, o T na hora de conjugar, usando, obviamente, as partículas. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Nós aprendemos aqui hoje como conjugar no presente, passado e futuro. Eu aconselho vocês a se rebuscarem pela internet sobre vocabulários em Guarani e tentar conjugar. A gente ainda vai aprender a respeito de verbos aireais e outros verbos que mudam constantemente a sua raiz. E espero que isto tenha agregado também ao aprendizado de vocês. E a partir de hoje nós faremos aulas mais curtas, mais específicas, tratando especificamente sobre um tema de cada vez. Assim vocês vão agregando mais ao repertório do conhecimento de vocês. Espero vocês na próxima aula e se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo.